Olá, sejam muito bem-vindos ao Glancast, um podcast que vai falar sobre estética sem filtros. E hoje, o primeiro episódio, a gente trouxe um tema bem legal, que é por que a estética feita sem preparo ainda destrói a autoestima de muita gente. E eu trouxe uma convidada muito especial, uma convidada que eu admiro muito aqui, que é a doutora Ali. Seja bem-vinda, doutora Ali. Oi, doutora Pri, uma grande amiga, gente de profissão. Prazer estar aqui hoje, uma honra estar partilhando esse primeiro episódio, né? Abrindo o podcast da Pri, o Glancast. Estou olhando aqui que agora é o nome juntamente com a clínica dela, né? Inclusive, minha super admiração, gente, pra quem não sabe, a Pri também foi minha mentora no meu Verdade. Me deu aula, eu super recomendo, uma profissional excelente. Maravilha, doutora Ali. Então vamos direto ao ponto? Vamos lá. Por que ainda nós vemos tantos procedimentos dando errado por aí, doutora? Eu acredito que a estética, ela não é para amadores, né? Nosso campo, ele ainda é um campo que exige muito estudo, muita ciência, que eu acho que não tem sido respeitada também, né? Então, eu acredito que a gente não sai da universidade, faz um cursinho e se joga para atender. Mas a gente tem que ter um domínio. Inclusive, eu aprendi isso até com a própria doutora Pri, gente. Eu tive uma intercorrência uma vez e ela disse que se eu tivesse com muito medo da intercorrência, eu não ia conseguir trabalhar, porque a intercorrência seria algo que eu teria. Então, eu teria que estudar muito e dominar muito essa anatomia. Então, eu acho que a falta de conhecimento hoje e o excesso da coragem. Exatamente. Às vezes você fica muito corajoso. Eu acho que isso é um problema muito grande. O profissional ter toda essa coragem. Eu acho que é legal a gente ter um pouco de medo. Com certeza. Né? Principalmente quem tá iniciando, né? Quem tá iniciando começa um pouco inseguro. Né? E o medo começa com... O medo, eu acho que ele te dá limite. Exatamente. Porque se você tá com coragem de colocar aquela quantidade de anestesia, ou se você tá achando que você nunca vai ter uma intercorrência, se você... né? Isso eu aprendi na vivência e também com amigas profissionais como você hoje, que foi uma pessoa que marcou minha trajetória também de profissional, que eu sou muito grata, honro muito. Eu acho que essa troca, ela só é verdadeira no consultório. Porque nada que a gente faz fora do consultório é o que vai trazer a vivência. A vivência, né? Clínica, né? Que a gente vive aí. Então, extremamente diferente. E isso é importante, a gente, da área da saúde, né? Porque a gente tá lidando com a saúde das pessoas. Saúde estética não deixa de ser saúde. É saúde, né? Com então, certeza. Assim, essa vivência que a gente tem, a gente precisa sim ter o controle, entender o que a gente tá fazendo, ter esse pouco de receio, trabalhar com cautela pra quê? Pra entregar pro paciente, né? Um resultado legal que ele espera, com certeza. Né? E também com segurança, né? Isso é muito importante. E eu tive um professor da faculdade na época que ele falava até... Poxa, você fez anos de biomedicina, você vai pra estética? Eu falei, a estética salva. A estética é saúde. Mal as pessoas sabem o quanto a estética salva. O quanto nós pegamos diariamente mulheres que elas não conseguem se olhar no espelho. E, de repente, essa mulher, ela tá viva quando ela consegue se olhar. A saúde dela melhora. As doenças desaparecem. Então, é verdade. A estética paliativa tá aí pra provar que nós somos um conjunto de coisas para fazer o cliente... ele ressuscitar às vezes. É verdade. Então, a estética hoje, pra mim, ela não tem a ver só com... eu vou ali fazer um preenchimento. Mas ela tem a ver com restauração de identidade, com tudo que ela pode trazer de benefício pra você estar melhor. Porque quando você levanta e você se olha, e você acredita e você tem autoconfiança em você... É impressionante como... Parece que o mundo vai fluindo mais, né? Tudo vai fluindo, é verdade. Quando aquele velho ditado que a gente fala, né? Pessoa feliz, né? Outra coisa. Pessoa feliz é outra história. Pessoa de bem consigo mesmo, né? Com autoestima elevada. A mulher com autoestima elevada, ela é outra pessoa, mulher, né? Com autoestima elevada, além de tudo, ela eleva outras mulheres. A história dela, ela vai levar
vida pra outras Pra mulheres. outras mulheres, exatamente. Ela vai erguer outras mulheres, né? A mulher que ela tá feliz com ela nunca vai pegar aquela felicidade, ela vai desmotivar outra Nunca, mulher. Mas ela verdade. vai trazer vida pra outra mulher. Ela vai falar, vai lá, faça, se cuide. E isso eu vivencio todos os dias e você também deve Todos os vivenciar, dias, né? A gente todos os vê dias. a pessoa. Eu tenho clientes hoje que vão lá na clínica e levam outras pessoas. Não, eu precisava trazer ela porque ela tava mal, ela tava pra baixo. E depois que a pessoa ela começa a se ver melhor, né? Mais bonita, ela começa a ter outra percepção. Outra percepção. Né? Outro olhar. Isso Outro é olhar. bacana, né? Eu coloquei agora na clínica, eu coloco, venha viver essa experiência, eu falo. Por que eu troquei essa parte de convite ao meu paciente todos os dias? Porque a gente não tá convidando ele só pra um tour de tomar um café numa xícara bonitinha, ou deitar numa maca, mas é a experiência do autocuidado, da nossa recepção, do carinho. É tudo de um contexto. Desde quando entra na clínica até o atendimento final. Quantas vezes eu já não fui na sua clínica lá pra estar lá, e aí a sua mãe também chegou, que é aquele ambiente familiar, abraço com aquele café. Minha mãe, que trabalhou comigo por muito tempo, que foi uma grande ensinadora aí no campo de recepção de cliente pra gente hoje. E esse amor que você recebe, muitas vezes é o amor que a gente não tem em casa. Porque as pessoas, elas gostam de se sentir acolhidas, né, doutora? Então, esse acolhimento, às vezes é o que eu falo, a gente vocês não tem em casa. Exatamente. Quantas vezes você, como mulher, às vezes tá sobrecarregada, não tem aquele prazer de voltar. E aí você tem aquele lugar que você se recorda assim, caramba, eu tô indo lá, ter um autocuidado, eu sou muito amada. Muito bem tratada, recebida, aquele verdade. carinho. E hoje você não vê as pessoas sendo bem tratadas nos lugares, né? Eu, pelo menos, Não. eu falo por experiência própria. Alguns lugares que eu vou, tem gente que nem me cumprimenta, né? Como se Exatamente. fosse uma obrigação você tá ali, né? Como se não fosse ninguém. Exatamente. Né? A pessoa nem olha pra você. Não, e isso eu acho que é onde o brasileiro, inclusive, ele peca. Porque assim, nós vemos as clínicas hoje sendo, inclusive, gente, abertas, né? E a gente esquece do atendimento, a gente esquece do humanizado. Do humanizado. A gente esquece que nós estamos lidando com outro mundo, um outro ser, uma outra pessoa. Porque as pessoas, parece que essa evolução, né, de tudo, né, do mundo, da tecnologia, deixou as pessoas um pouco robotizadas, né? Exatamente. Então, acho que é todo mundo muito no automático, então acaba sendo tudo robotizado, inclusive até as mensagens que a gente recebe pelo WhatsApp. Exatamente. As pessoas, elas não conseguem te cumprimentar, elas vão direto ao ponto, e aí você responde, elas Eu tenho somem. problema com máquina, eu não gosto. Até hoje eu falo, todas as vezes que eu vou em um lugar, a gente fala, gente, eu tenho muito problema com máquina. Eu não gosto de falar com a máquina, eu gosto ainda. Por mais que o mundo, a gente saiba que a tecnologia tá vindo disparada, Sim. nada se compara a alguém olhando no seu olho, alguém te abraçando, Exatamente. alguém ouvindo você falar, porque hoje tá todo mundo no celular, em campo As pessoas mal olham pra você, Não. né? As pessoas falam com você olhando pro celular ou fazendo outra coisa. Isso Essa semana eu tive uma experiência que serviu até de lição pra mim. Eu até comentei nos meus stories. A gente foi fazer uma gravação, acabamos chegando lá na fazenda. Não sabia que a gente ia pra fazenda, era pra um programa. E aí, chegou lá, a gente teve que desconectar. E ali, eu dei muita risada, foi muito divertido, conversando com outras pessoas. Só que esse momento eu fazia muito tempo olhando pra dentro de mim mesmo, sem Parece que você tá em filtro. outro mundo. E aí eu falei assim, caramba, eu tô desconectada, e ri muito, eu saí de lá, minha maquiagem estava toda borrada e tal. E eu falei assim, que legal esse contato que faz muito tempo. Por quê? Porque você chega nos ambientes, você tá filmando, você chega ali, você tá fazendo isso. Então nós viramos um ambiente que, na verdade, a gente não tá mais partilhando. É aquelas coisas do automático. E aí você quer ser igual a todo mundo, você entra no Instagram do outro, você quer a harmonização de todo mundo. E aí você acaba se comparando a outras pessoas. Isso também é uma coisa muito importante, que eu acho que é um assunto legal pra gente trazer numa próxima pauta. Exato. A questão da comparação. O que tá matando as pessoas hoje, literalmente, é a comparação. A comparação, por exemplo, quando eu olho hoje a doutora Pri. Eu falo por mim hoje que fui lá e aprendi com a doutora Pri. A doutora Pri vai ter anos antes de mim. Então, eu não posso me comparar ali nos anos. Eu posso me inspirar em estar ficando... Olha, a doutora Pri tem muito conhecimento. Eu posso aprender com a doutora Pri. Mas eu não vou ter os mesmos anos de conhecimento. E aí, a pessoa entra no quê? Na comparação. Quando ela... Mas também eu acho, doutora, que a internet, ela também tem... Além dessa... Por conta dessa comparação, é que as pessoas, elas fantasiam muito também, né? E tem muita coisa por trás, né? Muita enganação. Então, às vezes, as pessoas olham aquilo e falam, nossa, que mundo perfeito, que vida perfeita, até de casais, né? Exatamente. A gente vê por aí. E nem sempre é assim, né? A estética sem filtro mesmo que esse programa trouxe, que eu achei muito legal a ideia, é da gente trazer mesmo sem filtro. Por quê? Pra você hoje estar onde você tá,
você passou muitos processos, nós Com sangramos certeza. muito, todos os dias. Uhum. E eu vou falar como profissional hoje, ser humano. Jamais eu vou sangrar dentro do meu Instagram, gente. É lógico. Isso não é uma coisa que a gente partilha. Eu sempre aprendi que CEO, ele resolve com CEO, Exatamente. né? Você vai levar um problema pra onde você pode resolver. É aquela coisa do casal, né? Roupa suja se lava em casa. Roupa suja se lava em casa. Então, por exemplo, se hoje eu tenho um problema dentro do consultório, que eu preciso tratar com as pessoas do consultório, onde eu vou ficar sangrando dentro de uma rede social? Isso não faz o menor sentido. É verdade. E, por exemplo, Eu acho que qualquer pessoa pensa dessa maneira, né? Ninguém vai querer mostrar as coisas ruins. só que a gente vem pra duas vertentes hoje, que você pega e olha, às vezes, uma pessoa que ela reclama muito que a vida não flui. Às vezes, dentro até da própria rede social. Então, quando você entra nesse embate, que você entra e você fala assim, às vezes eu posso ajudar com a estética, mas dependendo da dor desse paciente também, se eu vejo que ele vai ter aquele perfil, que ele tá muito já dolorido ali naquele problema dele, só a estética ela também Não vai funcionar. Não vai funcionar. É. Mas você sabe que às vezes até uma conversa antes… Ajuda. Lá na clínica a gente eu faço muito tratamento capilar, né? Então hoje, Sim. assim, um dos tops mesmo, do topo lá é estética capilar. Então muitas pessoas estão passando aí por problema de calvície, queda de cabelo. E envolve as emoções, né? Emoções é o principal, tá no topo, Tá né? no O topo. emocional. Então, lá o legal é que a minha mãe, né, que trabalha comigo, ela acolhe a pessoa de uma respeita. certa forma, que eu falo assim, faz uma triagem, né, com a paciente primeiro, antes de entrar comigo, porque ela tem aquela conversa, aquele contato que você falou, humanizado. Então, ela conversa e acalma Humanizado a pessoa. É outro nível. Porque normalmente as pessoas, elas chegam pra gente, né, em qualquer tipo de tratamento que seja, muitas vezes ou traumatizadas, que é realmente o assunto que a gente tá falando agora, Traumatizada. de outros lugares. Então, elas já chegam com esse trauma, né? Elas querem muito, mas elas estão traumatizadas. E falando em relação à questão capilar, já vieram de outros lugares, fizeram outros tratamentos. Inclusive, eu tenho pacientes que foram em médicos ou outros profissionais que falaram assim, olha, você não tem mais jeito. Exatamente. Olha, você vai ficar careca. E isso, além de ser um problema que já é da cabeça, já é emocional, já abala toda essa parte, né, do emocional, a pessoa, ela já chega em você desacreditada. Então, tem pessoas que chegam em mim e falam assim, olha, aqui tá sendo o último lugar que eu tô vindo. E eu respondo assim, e vai ser o último lugar, porque é aqui que você vai ficar e você vai sair feliz. Exatamente. O tato, o contato, inclusive, Exatamente. né? Que a gente já vem disso. Eu, pelo menos, eu procuro sempre pensar que como eu gostaria de ser tratada, como eu gostaria de ser recebida. É o que a gente pensa, é o que a gente quer. Como ser bem num tratado. dia que você tá triste, por exemplo, você vai procurar beleza por algo e você fala assim, hoje eu preciso de um dia de autocuidado. E eu chego num ambiente onde eu sou destratado. A pessoa mal olha no meu rosto. Sim. A pessoa mal consegue conversar comigo. A pessoa, tipo, tá sempre ali, tipo, no robótico. Não sei o que, passa pro próximo. Então, assim… É aí que muitos profissionais, eles estão perdendo Acabam pecando, e né? outros vão ganhar. Porque É quem verdade. pegar o feeling do atendimento principalmente, galera, que se vocês estão aí olhando eu e a Pri aqui conversar, quem pegar esse feeling da estética hoje, que é o humanizado, ele nunca vai sair de moda, tá? Humanizado chama-se, entre aspas, educação. E as pessoas sentem falta disso, Olhar a né, vida do doutora? outro com amor, olhar com empatia ao próximo. Então, assim, as pessoas não são só um número dentro de uma clínica. Exatamente. A minha clínica, por exemplo, como a sua, eu acredito que nós trabalhamos via propósito. O dinheiro, ele só é uma consequência. Exatamente. Mas eu não entro no meu consultório dia a dia pra contabilizar quanto que eu vou ganhar no dia. Eu quero saber qual a diferença que eu vou fazer na vida daquele paciente diariamente. E o dinheiro vai ser uma consequência. Vai ser uma consequência. Tanto que sempre eu falo assim, Uma olha… consequência positiva, né? Literalmente, porque nós precisamos, por isso a gente tem que, eu acredito que a gente tem que arrumar coisas que a gente gosta de fazer pra gente desenvolver aquilo com o maior amor do mundo e entregar, ter essa entrega pro paciente. Porque a gente consegue entregar resultados bons, porque a gente sabe que a gente entrou ali pra fazer aquilo. E a gente só vai fazer aquilo todos os dias da nossa vida. Exatamente. Então, fazer com amor, né? Faz Fazer muita com carinho. diferença, faz muita diferença. Isso é realmente, doutora, um diferencial. Faz E muita eu acho que diferença. e as pessoas vão se destacar sendo, né? Sendo dessa elas forma. mesmas, né? Você não Exatamente. precisa revestir um prontuário, um papel, uma máscara do que você tá. O reflexo do seu trabalho diário é aquilo que você chega e entrega pras pessoas. Eu, com todos os pacientes lá na clínica, eu gosto de ter contato. E olha que Tomar um cafezinho. eu amo
amo. Bater um papo. Você sabe, né? Eu vou lá na Pri, gente. É 3 cafés no mínimo ali com a mãe dela antes de ir lá pra conversar com a Pri. Porque toda vez é isso, né, Pri? Não, a minha mãe eu falo que é a triagem Não, da clínica. A mãe da Pri, ela Neuzinha gente, ela tem que vir. Traz ela. Eu vou trazer ela. Ela precisa vir, porque a Neuzinha, ela é sensacional. Ela é a triagem. E ela é o amor. E a minha mãe, ela me ensinou muito isso. A minha mãe, ela me ensinou justamente a estética humanizada, mas não só dentro da estética, mas a gente já veio de uma família que passou a comércios. Então, minha mãe sempre ensinou, ela fala assim, o nosso cliente, que era na época que a gente tinha comércio, ele é um tapete vermelho. Então, a gente tem que entender as necessidades dele. Então, eu aprendi muito esse campo de troca com os meus pais, porque sempre foram os dois do comércio. Então, eu vi o tratamento, vi o atendimento. Eu tenho valores hoje no meu mercado, gente, que eles são literalmente inegociáveis. Se eu achar que sim, vai ser. Se eu achar que não, também não. Não, e não dá valor ao seu trabalho também, né? É que isso também inegociável. Não é só sobre dinheiro, como eu falei. Então, há coisas que eu vou fazer, há coisas que eu não vou fazer. E eu acho que quando a gente entendeu isso, a gente passou a não fazer promessas dentro da beleza que ela não existe, porque as pessoas muitas vezes querem promessas que não existem. Exatamente, expectativa muito grande, né? Mas é aquilo que eu falei pra você, doutora, coisas surreais da internet, filtros, né? Então, muitos filtros, as pessoas elas se comparam muito, né? Muito. Ao que os outros postam. A gente tá muito ali no tempo de uma era, né? Muito online, né? Uma era muito que… online. Então, as pessoas elas acabam tendo essa perspectiva muito diferente da realidade. Né? A expectativa das pessoas tá muito além. E assim, a gente não tem que buscar uma vida perfeita ou a perfeição. Isso eu acho, gente, que… Não existe. Não existe. Acho que até o homem mais perfeito que existe, eu sempre falo que é Jesus. É Jesus. Ele foi crucificado. E ele não veio aqui pra agradar a todos. Ele veio aqui pra cumprir o propósito dele. Exatamente. Então, a gente tem que pensar, é assim que a gente tem que fazer, não, literalmente. Hoje eu entro na estética, hoje eu entro no meu consultório todos os dias. Eu procuro sempre… Hoje o meu maior mentor de vida espiritual é Jesus, porque eu olho pra Jesus e eu sempre penso, Jesus, você foi tão perfeito e mesmo assim a gente foi crucificado. Mesmo assim e foi na condenado. Terra não é diferente, porque você tá buscando algo que você não vai poder ter, essa perfeição, essa coisa que as pessoas querem entregar hoje pra elas, que eu falo que é o marketing apelativo. É o marketing apelativo. Né? E eu sou super contra o marketing apelativo, também. porque ele não existe, ele não vai chegar, você vai se frustrar. É onde, inclusive, a gente tá vendo muitas mortes, né? Isso. Mortes médicas, mortes de cirurgia, intercorrências. E doutora, você acha que é a falta de preparo do profissional, essas coisas que acontecem? Ou você acha que é a escolha errada do paciente? Eu acho que o profissional, às vezes, ele fica muito corajoso. E aí, o que acontece? Em vez da gente ir pra um procedimento, você quer vender 3 de uma vez, você quer vender 4. Em consultório, por exemplo, eu tenho muito cuidado. Mas a coragem, você diz de ir pra frente ou é a coragem financeira? Eu acho pensando que, no dinheiro. Pensando no dinheiro, eu acho que quando você faz uma cirurgia, por exemplo, ou um procedimento muito grande em consultório, que você vai otimizar tempo pra você como profissional, você vai olhar o dinheiro. Porque você não tá olhando a humanidade no sentido de falar assim, olha, essa quantidade de anestesia aqui pode fazer uma complicação. Sim. Porque vai. E você precisa ter esse preparo também. Se você tá sujeito a isso, é o seguinte, o lugar tem que estar preparado. Se hoje eu sei que 3 pontos, por exemplo, lá na clínica a gente tem quantidade de ml. Bunda também, que eu adoro fazer glúteo, que é o… É por sessão. Sessão. Por quê? Eu não ultrapasso meu limite. E eu nunca ultrapassei e não vou ultrapassar. A cliente às vezes fala, mas tô com pressa. Aí se você não pode conseguir, amor, aí você precisa procurar uma cirurgia, algo que seja mais rápido. Por quê? Porque eu não vou te colocar a risco. E aí, se você não quiser fazer, tá tudo certo. Tem vários outros profissionais no mercado. Mas as pessoas, entrando nesse assunto que você falou, doutora, as pessoas, elas têm pressa pra mudar. Então, assim, eu tenho muitos casos que acontecem… Estética do milagre, né? Exatamente. Então, a pessoa, ela chega pra mim e fala assim, olha, daqui 1 mês eu vou casar e eu preciso me transformar. Nossa, real. Então, acontece muito. E aí, é aquela coisa, né? A gente vai ter que explicar pra paciente que isso não existe, né? Então, e às vezes as pessoas, elas pensam, então eu vou fazer uma cirurgia. Se eu vou gastar isso aqui, né? Porque eu faço um planejamento eu também, do paciente. Gerenciamento sempre. Exatamente. E aí, a pessoa ela acaba te comparando. Então, ela fala assim, nossa, mas eu vou gastar tudo isso, então eu prefiro pra uma cirurgia que é mais rápido. E mal sabe que não é, porque a gente tem o pós, gente. Exatamente. Aí vai gastar com a drenagem, vai gastar com a cinta. E a cirurgia, as pessoas colocam a cirurgia como se fosse uma coisa simples. Number one, e que não volta mais, e que é milagre. E só quem fez cirurgia sabe que é arriscado. Muito. Né? E você tá ali, você preenche um monte de termo, você sabe que você tá correndo um risco muito grande. Com certeza. Um risco muito maior. É claro que a gente também, com procedimentos minimamente invasivos, a gente também corre riscos, né? Mas é aquela coisa, o preparo do profissional, o profissional saber o que ele tá fazendo,
pode ser o melhor profissional do mundo. Pode acontecer uma intercorrência? Pode acontecer. Pode, mas o importante é você saber resolver. Exatamente. Né? Você ter o recurso ali pra resolver. Porque é o que eu falo, até falo pros meus alunos. Se você não sabe resolver, nem dê o primeiro passo. Verdade, isso daí eu ouvi até de você, inclusive. Porque você vai ter muita intercorrência. Então, se aprofunde na intercorrência, foi o que você me falou na época. Sim. Quando eu comecei. Saiba resolver. Saiba resolver, né? porque Então, você vai ter. Com né? certeza. Então, tipo, você saber. Então, o que eu acho hoje, não é porque a gente tá preparado que não vai acontecer uma intercorrência. A intercorrência tá aí diariamente. Inclusive, minhas pacientes aqui, esses dias, eu e minha irmã, nós tivemos uma intercorrência no consultório. E foi de uma paciente muito querida que nós temos. E a gente tava ali conversando, eu nunca desmaiei, eu nunca tive isso e tal. Rapidinho, a gente começou a injetar anestesia, ela tava bem alimentada, ela desmaiou. E ali, a gente já fez os primeiros socorros, tal, ela voltou lá. Não, mas vamos fazer tudo. Eu falei, não, tudo não. Vai ser só um pouquinho hoje, depois a gente termina na próxima sessão. Não vamos arriscar, porque a gente já percebeu que você tem uma linha que pode acontecer. Então, ali, pra ela também, foi um susto dela ter desmaiado e retornado, que foi tipo um sono rápido e voltado, mas aí, o que voltou, né, no caso, mas o que ela falou? Li, a gente confia em você e tal. E isso é muito legal, essa confiança, mas o que acontece? Também não iria passar daquele nível. Então, a minha irmã hoje já também tá muito preparada, a gente já faz os primeiros socorros ali rapidinho. Eu acho que o mínimo que a gente precisa saber é uma questão básica de primeiros socorros. Mas, por exemplo, você vê uma quantidade extremamente pequena de anestesia. Trouxe. Imagina hoje a gente tá falando de uma cama onde você deita e vai fazer muitos procedimentos de uma vez. E cirurgias com muito tempo, né? De muitas horas. E é muito arriscado. Exato. E os pacientes, eles precisam compreender sempre, que é o que eu procuro trazer, que não existe milagre. Não existe gerenciamento anual. E até cirurgia, às vezes a pessoa fala, eu prefiro fazer um lift do que fazer todo esse planejamento que você tá fazendo. Com certeza. Só que o lifting, mal ela sabe, com certeza o médico que vai indicar pra ela o lifting, vai indicar depois pra ela fazer um bioestimulador de colágeno. Sim, total. Né? Então ela vai precisar fazer uma manutenção. A manutenção é muito importante na estética. Após uma cirurgia, após os próprios procedimentos. Inclusive, eu e a Pri tava conversando aqui nos bastidores, né? A gente tá implantando muita tecnologia também. Mas assim, a tecnologia é maravilhosa, mas ela não vai te deixar não usar um bioestimulador de colágeno. Nós vamos trabalhar sempre a estética hoje, que a gente fala o duo, né? Que são, às vezes, 2, 3 coisas ali ao mesmo tempo que a gente conjunto de procedimentos, sempre, né? Porque você tá sempre fazendo o quê? Uma manutenção. Eu, por exemplo, hoje adoro cuidar. O pessoal vê eu fazendo ali a estética, eu sempre tô postando. Mas eu tô sempre fazendo a manutenção. Uso a mesma quantidade hoje? Também não. Óbvio, vai diminuir. Vai diminuindo. Mas se a pessoa fizer corretamente, Exato. Né, então, assim, não adianta você ir fazer um procedimento hoje, não voltar nunca mais. E aí, você chegar pra mim com uma foto e falar assim, eu quero ficar igual essa pessoa. Nossa, isso acontece muito. Então. Isso acontece diariamente. E isso que as pessoas precisam entender. Então, assim, eu criei exatamente esse podcast, né, pra gente falar sobre isso, né? Porque as pessoas. A gente. Porque as pessoas, elas não entendem, né? E elas acham que aquilo que ela tá vendo ali o tempo inteiro nas redes sociais é milagre, é coisa que você vai falar, não, eu vou uma vez lá. Então, assim, tem pessoas que, assim, envelheceram a vida inteira, claro que a gente continua envelhecendo a cada dia, e chega lá com 60 e poucos anos, achando que um botox vai resolver todos os problemas da vida dela. Gente, então, ela envelheceu 60 anos e acha que uma aplicação vai fazer uma transformação que não é entrega. Então, às vezes, eu cheguei já a perder cliente, assim, em relação a pessoa levantar da minha mesa e falar, então não vou fazer. Né? Mas pelo menos você não vai frustrar ela com uma mentira, né? Exatamente. Então, assim, olha, vamos fazer um planejamento. Quer fazer um botox hoje? Ótimo. Só que, assim, dependendo de como tiver a pele dessa paciente, o botox, ele não vai segurar. Então, a gente vai precisar fazer um gerenciamento da sua pele, né? Então, vamos precisar tratar a pele. A gente envelhece por camadas. Exatamente. E cada camada tem um tratamento diferente. Exatamente. Né? E eu sempre gosto de colocar isso como a cereja do bolo. Botox, um preenchimento. Quando você vai construir uma casa, você vai fazer a base, depois você vai subir as paredes, né? Então, importante falar exatamente. Isso. Então, você vai fazer primeiro a base, que seria um tratamento mais profundo, dependendo de como tiver sua pele caindo, né? De como tiver o derretimento da sua face. Depois você sobe as paredes. Então, são coisas que não dá pra você fazer de uma vez. São passos, né? E quando você fala assim, eu vejo muitas propagandas, gente. Inclusive, eu tô falando isso, porque a gente vive em consultório. Uma pessoa perguntou aqui. O que vocês têm a falar da Anitta sobre toda a transformação que ela passou? Eu fiz um post, né? Gente, eu fiz um post lá, tá no meu Instagram. Sobre a Anitta, eu acho que a Anitta, ela vem numa gradativa aí de mudanças que já não é uma coisa que choca. Porque eu acho que ela tem feito
muitos anos essa mudança. Então, eu não acho que choca. Ela não mudou da noite pro dia. Não, e ela, além disso, ela é esteticamente clara com ela. Ela fala, gente, eu quero mudar até o CPF se eu puder. E tem pessoas que querem mudar e tá tudo bem, gente. Assim, eu falo bem. por mim que, assim, às vezes a pessoa, que nem você falou, né? Eu gosto de trabalhar por sessões. Eu não gosto de fazer tudo de uma vez. É igual, por exemplo, eu faço muito lábio lá na clínica. E lábio, às vezes a pessoa ela chega sem nada de lábio e fala, eu quero 3 ml. Aí eu falo assim, olha, primeiro que eu não vendo ml. Né? Porque ml… Depende de resultado. Se você quiser comprar ml, você vai lá, não sei, em algum lugar, tenta comprar e você se vira com a seringa. Não querendo ser grossa, mas pra pessoa entender que a gente entrega sessão. Então, assim, é o meu conhecimento. Você vai ter todo o pós, eu vou te acompanhar no seu pós. Se você tiver qualquer problema, eu vou te respaldar. Diferente, né? Eu não vendo só o ml pra você. É um pós, tem todo um trabalho. Mas você sabe o que acontece, doutora? Eu acho que isso quem acaba, não é culpa do paciente. Eu acho que às vezes quem acaba até fazendo essa meio que propaganda de ml é o próprio médico ou o próprio profissional, né? Porque ele fala assim, valor do ml. Né? Então, às vezes a paciente já fica com aquilo na cabeça e vai… Quero saber quanto custa o ml. Mas na verdade não é o que a gente entrega. Nessa parte da avaliação, que a gente recebe muita mensagem, a galera sempre fala assim, mas quanto fica pra ficar esse resultado? E manda. E eu falo, gente, não passa valores por aqui, é tudo individual, nós vamos fazer a sua avaliação. Por quê? Da mesma forma que hoje eu posso pegar um paciente jovem, que eu vou colocar um método aí 3M, 4, 5, 6, eu posso pegar um paciente um pouco com uma pele mais madura. E aí ele vai utilizar bioestimulador pra chegar naquele resultado, um microfocado, é aquela construção da casa, né? Mas depois os mls. Então, cada caso é um caso. Mas eu fui em tal lugar e a pessoa falou que tanto funciona. Eu falei, mas se você for lá experimentar, você vai ver que não é assim. Exatamente. Por quê? Quando a gente tá entregando hoje… Por que eu também comecei a cobrar avaliação? Porque muitas vezes eu entreguei planejamento. Aí a pessoa vai lá com o seu orçamento e vai em outro lugar. Então, tipo assim, hoje não, meu tempo ele é valioso pra mim. Eu falo que tempo é uma coisa que não retorna. Mas você sabe o que eu penso? Foi até sobre essa pergunta que eu fiz pra você, né? Qual que é o maior erro? Se é do profissional ou se é da pessoa que escolhe errado? Porque eu acho que pesa 50-50. 50-50. Porque o que acontece? As pessoas, elas buscam muito preço. Muito. Né? Muito valor. Na verdade, preço, né? Porque elas não buscam valor. O valor ele é diferente. Porque quando você entender o valor do seu profissional, você vai parar de se arriscar por tudo que tá promoção. Exatamente. Promoção 24 horas. Então, porque eu vejo que a estética, ela tá muito… Eu falo assim, vamos falar bem a palavra brasileira, prostituída. Sim. Né? Essa é a palavra. Certeza. Por quê? Porque é promoção aqui, promoção ali. E aí a pessoa vê tantos preços e preços muito baixos. Né? E às vezes eu falo… Muito as pessoas fazem orçamento como se fosse uma casa de material de construção. Não é. Né? Então ela vai lá, cobre pra mim. Então, assim, eu acho que isso é uma coisa… Isso é um erro muito grande. Então, você trabalha com procedimentos legais e produtos bons. Inclusive, eu e a Pri já fizemos outros cursos juntas, viajamos e tal. Então, já participamos de congressos juntas e tal. Então, hoje a gente sabe o tempo que se leva pra estudar. O tempo que a gente vai lá, consegue uma boa empresa para construir bons resultados, porque a gente precisa de bons produtos, então a gente tem que entender daquele produto, fazer muitos cursos sobre isso. Reologia, que muita gente não sabe nem o que significa. Não sabe. A maior parte não sabe, inclusive. Sim. Porque você acha que tudo você E não pode. Só o paciente não, porque ele não é obrigado a saber, o profissional. O profissional, ele é obrigado a saber. Porque, por exemplo, eu já peguei… paciente, assim, conversando. Mas eu achei que era tudo igual, o produto. Eu achei que eu usei… Não, mas você não sabe o que você está utilizando? Você tem que olhar. Olha, pede para abrir a caixinha. Olha aqui, a gente tá mostrando. Então, a gente tem esse sistema na clínica. Porque tá tendo muito produto falsificado também, né? Sim, doutora? Exatamente. E aí, hoje eu falo, leva o lote, a gente fotografa, entrega pro paciente, tira a foto e tal, manda. Às vezes o paciente não quer levar, mas a gente envia a foto, pelo menos, do lote, para saber o loteamento que foi utilizado ali e manda pro paciente. Porque muitas vezes o paciente chega de outros lugares e fala, olha, eu já fiz. Aí você pergunta, o que você usou? A pessoa nem sabe o que é. Não, a maior parte não sabe. Tanto que eu já fiz até retirada que a gente também conversou. É isso que eu ia te perguntar agora. Que a doutora já chegou com algum paciente pedindo salvação, depois de ter feito algum procedimento estético com outro profissional em um outro lugar. Já. Doutora, socorro, o que eu faço? Tô desesperada. Ou por não terem tido um resultado que ela esperava, ou até por algum tipo de intercorrência. Eu já tive intercorrência de
Não meu, mas eu já tive intercorrência de retirada da parte do lábio. Até fiz um no sábado. Essa paciente é novinha, ela falou que já tinha feito há um tempo, surgiu há 6 meses, a gente fez a retirada. Peguei uma paciente que a gente ficou várias vezes fazendo a retirada. Eu acredito que tem um pouco de PMMA no lábio, porque eu pedi pra ela fazer a ressonância, os exames. Falei, olha, faça, porque realmente não vai. Você chegou a aplicar a hialuronidase? Gente, hoje a gente tem uma enzima que ela despolariza completamente o ácido hialurônico. Isso. Então, o ácido hialurônico hoje é um produto, é um material 100% reversível. Então, a gente tá trabalhando com um produto que é compatível com o nosso organismo e que é 100% reversível. Exatamente. Então, assim, se você vai num lugar que você confia, você sabe que tá usando um produto bacana, ótimo. Agora, se você vai num lugar de preço muito baixo, muito suspeito, você tem que tomar muito cuidado, porque existem outros, né, produtos hoje no mercado que não tem a 100% da reversão, que são muito mais baratos. Então, isso é a questão do não ter a reversão. Inclusive, essa minha paciente, eu pedi pra ela fazer os exames, porque essa paciente realmente não saía. E da minha parte de intercorrência, eu já fiz uma retirada uma vez, que foi bem no começo da minha profissão. Inclusive, eu nem queria mais trabalhar com olheira na época, porque eu coloquei… Dá muito ETIP, né, foi olheira. Foi muito bom pra mim, como profissional no crescimento, que eu falo de experiência e intercorrência. Essa paciente é muito querida, inclusive. E nós colocamos e começou a inchar. Eu não tinha experiência na época, fiquei com muito receio de trabalhar com olheira até eu pegar e fazer mais e mais cursos. Inclusive, como eu falei, eu fiz COAPRI, depois eu também fiz um curso de olheira. Foi muito bom, melhorou muito os meus resultados. E depois eu fiz um outro curso que foi mais legal. A gente sustentou também, que foi só complementando o que eu já tinha aprendido com você, inclusive. Pré-maxila, né? E aí foi legal porque não passou mais a acontecer isso. Mas pode acontecer de puxar uma água, inchar? Pode. Mas aí a gente já não lida. E outra, quando eu vejo que pode ser que ele incha, qualquer coisa, um pouquinho que seja, eu já deixo ali um 0,2, 0,3, já coloco, já desinche, já espalho e eu faço melhor a sustentação nas laterais, pra ele poder dar aquele lifting, né? Uma outra coisa que eu acho muito importante a gente falar pras pessoas, né, que por mais também, né, que o procedimento, que o ácido hialurônico ele seja completamente, né, 100% reversível, a gente tem que tomar muito cuidado. A gente não pode pensar em colocar sabendo que dá pra tirar. Né? Então, porque tem pessoas que falam assim, coloca aí 2 ml, 3 ml, depois qualquer coisa eu tiro. Não é assim que funciona, porque a hialuronidase, ela é uma enzima que também tá dando muito problema de choque anafilático. Pode dar também alergia, né? O choque anafilático. O choque anafilático, a gente, em consultório… É um problema. Então, assim, quem não sabe como resolver, inclusive nós profissionais, hoje, isso eu acho também muito errado, a gente não conseguir comprar a adrenalina, né? Que é um produto que a gente consegue salvar a vida da pessoa e a pessoa poder chegar. Igual aquele caso que aconteceu com a doutora a Natália Becker, né? Que não é doutora. Não é doutora, ela é uma aventureira. Ela é uma aventureira na área. E no caso dela, o paciente dela, ele teve um choque anafilático, né? Uma reação alérgica muito grande ao produto que ela estava utilizando. E se ela tivesse esse produto lá, ela conseguiria salvar a vida dele. O que você acha, assim, hoje, doutora Pri? Porque eu trabalhei com fenol light, né? Eu já trabalhei com fenol também. A gente fez aí curso com uma grande especialista aí de fenol. Caiscárdua. Com a Escárdua. Eu e a Pri já estudamos com ela também. Inclusive, estivemos em Portugal com a Escárdua, né, Pri? E é uma excelente profissional de excelentes produtos, mas… É um produto, sim, perigoso, que as pessoas precisam ter consciência na hora de trabalhar. E utilizado em pouco, principalmente em paciente jovem, eu não utilizava… Mas eu acho que é prudência, doutora. Então, mas que eu ia te perguntar sobre isso mesmo. Que você também, a sua opinião sobre, que as pessoas me perguntaram muito isso. Aqueles muitos cortes que ela fez, aquela abertura, nós já utilizamos um produto forte. Que já penetra mais profundamente. Então, porque ele já é justamente pra isso. Eu pego um paciente de 27 anos, eu faço toda aquela risca, eu deixo aquilo aberto. A impressão que me deu foi que ela abriu um buraco, jogou um cimento em cima e fechou. Exatamente. Na verdade, foi um despreparo. Ela era completamente despreparada mesmo, porque a gente sabe que foi um curso que ela fez online, né? E se formou depois então, eu acredito que ela faleceu. E eu acredito que ela tenha seguido, sim, uma receita de bolo, que isso eu falo muito até pros meus alunos. Não existe receita de bolo. Receita de bolo é para bolo, né? Não para tratamento estético. Então, eu acredito que para você fazer qualquer tipo de tratamento estético hoje, você tem que entender musculatura, você tem que entender camadas da pele. Mas é para fazer um pontinho aqui, não é. Não. É para você entender com o que você tá lidando, com o que você tá mexendo. Cada paciente tem um tipo de movimento. Então, às vezes a pessoa fala, eu vou aplicar toxina botulínica naquela pessoa na testa. Às vezes a pessoa não tem movimento na testa. Você vai aplicar pra quê se a toxina derruba? Pra derrubar
a face da pessoa. Então, assim, primeiro você precisa entender o que você tá fazendo, o que você tá aplicando, em qual camada você vai aplicar, exatamente por conta, né, de não ter tantos problemas de intercorrência, quanto o problema que também eu acho que é uma intercorrência, a pessoa não ter gostado, é a insatisfação desse paciente. Exatamente. Que pra mim também é uma intercorrência. Sim, é uma intercorrência. Uma vez que o paciente ele não está satisfeito, a gente não deixa de ter uma intercorrência, né? Então, a gente tem que procurar o máximo, porque a avaliação, essa preparação é importante. Porque, aliás, alinhar expectativas é muito importante, né? Exato. Alinhar a expectativa do que eu posso te entregar e o que você quer. Exato. Porque, às vezes, se você quiser algo que ele tá muito além da minha mão, eu não vou poder te atender, porque aí você vai ficar frustrado. Aí foi aquilo que eu falei. Então, a gente acaba deixando a paciente ir embora, né? Com certeza. Porque eu tenho certeza que se eu não conseguir entregar... Porque dependendo da conversa que a gente tem com a paciente, a gente já vai entender qual é a expectativa dela. E quando a gente traz essa paciente pra realidade, às vezes ela se frustra ali. Mas eu prefiro que ela se frustre ali na avaliação, antes de fazer qualquer procedimento, do que ela se frustre depois de fazer e ter mexido no bolso dela. Com certeza. E esse é um tipo de paciente que vai falar mal de você, que não vai entender o que você explicou, que vai falar que você não falou e você falou. É uma coisa muito complicada. E eu acho assim, sempre que a gente vai fazer essa avaliação, muitas vezes eu ouço dentro do campo de avaliação. Então é que a minha amiga fez e aí deu esse resultado e tal, Exatamente. tal. Aí eu falo assim, gente, mas a gente tem organismos diferentes. Estilo de vida diferente. Como você vive, dorme, treina. Por exemplo, gente, de manhã a Pri está treinando, eu estou dormindo. Né? Vamos falar aqui das próprias doutoras ali, que eu gosto sempre de dar o meu próprio exemplo. A diferença do dia a dia. Você entendeu a diferença do dia a dia? Eu sou uma pessoa que eu funciono mais de tarde pra noite. A Pri já funciona mais de dia. Assim como na minha casa, minha irmã também, que tem outros estilos de vida. Então, assim, como você quer entregar o mesmo resultado com estilos de vida diferentes? Não tem como. Exatamente. E aí você quer mas fulano deu certo. Gente, só que fulano não é você. Você não é fulano, o organismo não é o mesmo, a ritmo de vida aí a gente volta a falar da comparação, né, doutora? O tempo inteiro as pessoas se comparando. O tempo todo, né? as pessoas quero ficar igual ela, agora vamos falar de profissional. Mas você quer também o processo dela? Você quer passar? Quer pisar nas pedras que ela pisou? Porque não é fácil. Nos espinhos que ela pisou? Exatamente. Você entendeu? Então, é isso. É sobre isso, né? Esse processo, ele tem que ser validado quando você olha pra uma pessoa que, por exemplo, aquele corpo tá muito legal, aquele corpo tá muito treinado, aquele corpo tá incrível. Gente, mas pra gente ter aquilo ali, sempre uma construção, ela levanta, ela treina, ela se alimenta. Não é só a estética em um aparelho. Na época que eu trabalhava... E o creme? O creminho milagroso. E o creme? Na época que eu trabalhava na TV... Eu me cobrava muito em relação ao corpo, né? Porque a gente que trabalha, né, com essa parte... Você ficou muitos anos na TV, né? Eu fiquei 8 anos, né, com o João Kleber. Então, assim, fora o programa do João Kleber, eu fiz também outros programas. Eu fiz participações em vários outros programas. Te cobra muito mais, né? E a televisão é uma coisa que realmente ela cobra muito da gente. E também tem muita comparação. E foi aí que eu aprendi sobre a comparação, né? Porque é muita mulher muito bonita o tempo inteiro. Bonita. E as mulheres muito montadas. Eu, particularmente, amo ser montada, eu falo, eu sou igual a Anitta, eu falo assim, eu gosto e tá tudo bem, porque eu gosto. Se você não gosta, você não gosta, eu respeito o seu gosto. E tá tudo bem, gente. Eu gosto de ser, né, eu gosto de ter, assim, um corpo em dia, eu gosto de ter o rosto sempre bem tratado, nada além do normal também, né, pra não mudar completamente minhas características, mas se eu colocar uma foto minha de como eu era aqui, gente... Gente, os antes e depois é muito bom. Não, Mas, gente, sair com a Pri é muito legal, porque a Pri, ela tem um corpo maravilhoso, né? Uma bunda maravilhosa, assim, que eu sempre falo pra ela, amiga, você é muito gata. E aí, quando você percebe os olhares à volta, né? Então, esse olhar da outra mulher, ela deveria ser um olhar, muitas vezes, do elogio. E às vezes essa mulher, ela tá te olhando, né? Claro, porque é uma mulher bonita, é um corpo lindo, é uma bunda bonita e tal. E às vezes a outra mulher assim, mas também você só tá assim porque você tá montada. Amor, é isso aí, porque eu tenho dinheiro pra fazer. Como se fosse fácil ser montada, não, né? Assim, porque eu tenho dinheiro pra fazer, porque eu treino, eu levanto todos os dias. Gente, é isso aí mesmo. Se você também não quer ser, tá tudo certo, galera. Você não é obrigado a ser. Esse mundo é pra quem quer esse mundo da beleza. Se você não quer, não é uma obrigação. Mas eu acho que as mulheres precisam aprender a validar também o esforço da outra mulher. A gente tem que parar de ficar fazendo essa diminuição, tipo assim, mas só porque ela é montada. Mas você acha que é fácil ser montada? Igual às vezes a pessoa fala, aquela pessoa ficou tanto assim da harmonização. Gente, pra harmonizar é caro. Precisa de muitos ml pra você estar harmonizada, pra você e hoje é engraçado, né, doutora?
doutora, que as pessoas, elas se comparam, colocam uma comparação meio negativa usando a Gretchen, né? Então, e a Gretchen, né? Nossa, se a gente chegar na vida, gente, com a idade da Gretchen, com a disposição da Gretchen, com tudo que ela faz, a Gretchen… Exatamente. Ela é um E se você for arquétipo. comparar como ela era hoje, pra minha opinião, ela tá muito melhor, né? Ela evoluiu porque ela tirou aqueles procedimentos muito, inclusive, teve vários, passou, né? Ela tirou muito PMMA do rosto na época, porque antigamente a gente não tinha esse acesso, muito, né? Eles usavam muito, e às vezes as pessoas não sabem, mas antigamente não era como é hoje, não tinha esse fácil mais acesso que é a estética hoje. Inclusive, hoje o acesso, ele tá tão alto, que barateou tantas coisas, que é o que a gente tá falando sobre a prostituição na estética, que aconteceu tanta tragédia também. Por quê? Tudo que ele tá exorbitante, né? Ele começa a sair um pouco… Da linha. Mas, então… doutora, não sei se você já viu, mas tá tendo muito produto falsificado, né? Então, você falou isso. Então, agora, o que tá acontecendo? Eu sempre falo isso lá nas minhas páginas, sempre. Não que eu quero deixar as pessoas com medo, né? Porque às vezes… alerta, né? Às vezes as pessoas mandam mensagem pra mim, ai, que medo agora de fazer. Opa, peraí, você não confia na profissional? É assim, você não pode ir por preço muito baixo. É a mesma coisa de você ir num mercado ou você ir em outro lugar e comparar. Opa, tá um preço muito abaixo do normal. O que tem? Tá próximo de vencer? Isso. Ou muito abaixo. Alguma coisa você tem que achar. Opa, peraí, tem alguma coisa errada, né? Pra qualquer área. Agora, a área da estética é muito mais, assim, é um alerta, porque é a sua saúde, né? É o seu rosto, é o seu corpo. Diferente de você comprar um produto e usar, né? Do que você fazer alguma coisa em você. Então, assim, a pessoa, ela tem, sim, tomar cuidado com preços exorbitantes. Ou abaixo demais. Muito abaixo. E hoje tá muito. Porque assim, às vezes você vai num local, é X, aí você tá vendo assim, nossa, mas tá a metade do valor. Você acha normal? Faça uma comparação de mercado, né? Tem que estar dentro da linha, padrão, né? Porque quando você compra um produto hoje que a gente igual procura comprar diretamente sempre, né, da própria marca, pra evitar até esse problema, a pessoa que ela trabalha com isso, ela vai ter uma base ali de valores, né? Então, não tem como ela tá pela metade do valor vendendo o mesmo produto que a gente tá vendendo. E tem lugares que não é só metade, é assim… a gente já muito exorbitante. A gente já conversou isso até nos nossos bastidores do WhatsApp, falavam, né? Porque assim… mas como, né? É impossível. É porque assim, não é querendo falar mal, tal. É que realmente, pra mim é uma falta de caráter usar produto falsificado. Enfim, estão vendendo agora ampolas aí de 20 ml de ácido hialurônico. Não sei se você já viu, que tá vindo de fora. Tá vindo do Paraguai. E estão enchendo as seringas, né? As seringuinhas, aquelas que vêm vazia. Com ampola. E muitos lugares, eu falo com convicção, porque eu tenho alunas que trabalharam em lugares e me falaram. Eu saí de lá, porque era o meu conselho que estava em jogo. Era o meu registro que estava em jogo. Você tem que saber. Porque ela é responsável técnica. Né? Exatamente. Então, assim, pegarem essas ampolas e encherem e colocarem em caixinhas de marca. E falarem pro paciente, tô usando tal marca. Isso, uma falta de caráter. É igual a toxina botulínica falsa, que agora tem muita toxina falsa. A toxina eu vi, porque eu vi até pelas notícias. E, inclusive, eu tenho a minha tia, que ela sempre me manda… Ela é super preocupada comigo. Ela é muito preocupada, minha tia. Ela fala assim, olha, filha, você viu isso? Eu me preocupo muito. Ela é muito maravilhosa, mas ela tá sempre preocupada porque ela está atenta nos jornais. E aí, ela sempre me manda, ela sempre me marca, ela sempre tá preocupada. Olha, cuidado. Eu acho muito legal essa preocupação dela. E aí, agora essa Israderm aí, que também tá vindo do Paraguai, né? Da Inova Med, que já faz muitos anos. Muitos lugares. Então, mas acontece que estão pegando ela e colocando nos frascos. Não, estão pegando as toxinas falsas, essa, por exemplo, Israderm, e estão colocando no frasco da Dispor, das mais famosas. Meu Deus. E aí, na hora de mostrar pro paciente, mostra lá Dispor. Então, por mais que a gente fale, olha, pede pro profissional te mostrar um frasco, se você não confia realmente no trabalho desse profissional, se você tá vindo por um preço muito baixo, por mais que ele esteja te mostrando o frasco, é um risco que você tá correndo também, porque estão pegando de um frasco e colocando em outro. Então, assim, tá muito difícil. E o preço vai com certeza ter esse Não, o preço ele tá baixo. Ele deve estar extremamente baixo pra essa pessoa ganhar um volume exorbitante. Exatamente. Então, muitas pessoas ainda têm aquele medo de falar, mas é tão barato, mais barato porque estão diluindo muito. Dê graças a Deus se foi isso.
né? Porque se a pessoa tá diluindo mais, mal não vai te fazer nenhum. Agora, você imagina o profissional, que eu acho que é uma falta de caráter também, ele fazer essa diluição maior, usando um produto falsificado, porque a bactéria da toxina botulínica, que é a Clostridium, ela é a bactéria principal do botulismo. Então, o que tá tendo de casos de botulismo também, que eu vou trazer esse assunto aqui também em específico, vou falar só sobre isso, é muito grande. Então, assim, você imagina utilizarem uma bactéria falsa. Mas eu já ouvi isso de profissional. Já usei a falsa e me deu um resultado maravilhoso. Tá bom, legal. E a longo prazo? Profissional falando isso, doutora. E a longo prazo? Meu Deus. Eu lido com muitos alunos, né? Todo mês eu tenho 2, 3 turmas. Então eu ouço muita coisa daqui e dali e falo. E os acontecimentos fora, né? Então a pessoa fala assim, nossa, mas eu usei e gostei do resultado. Inclusive me deu um resultado mais rápido do que a toxina normal, né? Que tem Anvisa. Quer dizer, tá bom, mas e a longo prazo isso? O que vai causar pro paciente? Gente, tem que ter consciência, né? E outra, eu sempre falo lá na clínica, não negligencie sua saúde, Exatamente. Né? Porque assim, aí depois nós temos a página hoje que mostra muitas tragédias na estética. E aí a galera fala assim, mas olha, era culpa de tal. Mas e a sua? E a sua autorresponsabilidade na hora de procurar. O paciente carrega um pouco de culpa, sim. Carrega, com certeza. Porque eu falo assim, quando você procura um profissional, você vai se identificar com ele. Você vai se identificar com a vida dele, com a história dele, com o trabalho dele. Mas, acima de tudo, saber a seriedade envolto, né? Sim, tipo assim, certeza. Quanto tempo, buscar, saber, conhecer. Quem fez... hoje, apesar da gente ter a internet a nosso favor, eu acho que o boca a boca, gente, ele ainda é a nossa melhor propaganda. O boca a boca, eu sempre falo, ainda veio muito cliente de boca a boca. Boca a boca. Apesar da gente estar sempre ali, se colocando, se expondo, colocando um tráfego, né? Às vezes, mas o boca a boca, ele é sensacional. Eu vou querer uma aguinha. E aí, o que acontece? Hoje, eu vejo a minha linha de trabalho como que, gente, o protocolo hoje, quando ele gerencia aí, cada vez mais, né, doutora? A gente vai ficando, vamos colocar ali, mais exigente dos nossos protocolos. A gente vai percebendo cada vez mais que a gente precisa realmente implementar esse gerenciamento. Ele vai encarecer. Não vai ter como. Então, exatamente. A minha opção hoje para o paciente, deu X de orçamento, não precisa fazer de uma vez. Faz uma etapa, faz 2, faz 3. Mas eu não vou negligenciar também esse valor. Por quê? Essas etapas, né? Por quê? Porque se eu fizer, eu sempre explico isso em consulta, você não vai estar satisfeito, você vai falar mal de mim, exatamente. Com certeza. Eu tenho certeza disso, porque eu também não iria ficar satisfeita. E a gente vai sair todos tristes, porque não é legal nem eu fazer esse tipo de coisa, e nem você receber isso, porque você também pagou por esse valor. Lembrando que as expectativas, certo, doutora, precisa estar alinhada. Exatamente. Com o que o profissional pode entregar e com o que você quer. Então, por isso, hoje, eu achei essa proposta desse programa legal, porque é uma estética sem filtro, onde a verdade tem que ser dita, gente. Exatamente, a verdade tem que ser dita. Vamos tirar um pouco daquela fantasia, porque foi o que você falou, né, doutora? A gente não posta as coisas ruins que acontecem, né? Todo mundo tem intercorrência, e todo mundo só quer postar tudo que tá bonito. Só coisa boa. Um feed incrível, um feed maravilhoso, as coisas que deram certo, mas a gente sabe que essa não é a realidade. Não é a realidade, exatamente. A gente alinha expectativas. E eu posto também algumas coisas assim, inclusive na página aqui, né, do Instituto, para alertar os alunos, né, os profissionais, o que vai acontecer. Eu acho muito legal. Eu acho legal esse contexto educativo, né? Sim, é educativo. E eu acho que hoje os pacientes, eles, apesar da gente estar cheio de informação no mercado, a gente só tá cheio de informação. Mas sim, as pessoas não param para ler. Então, elas às vezes não param para buscar. Quando eu vejo, às vezes, uma celebridade que ela viralizou, igual, por exemplo, a Anitta, muita gente vai querer fazer e ficar igual, muita gente não vai querer, muita gente vai opinar. E eu sempre falo, gente, o mais importante é você estar bem como você se vê. Mas, com certeza, a Anitta, por exemplo, ela não vai ali na esquina. Ela vai... Com certeza não. Ela vai procurar profissionais no máximo de segurança. Aí a pessoa fala assim, mas é porque ela tem dinheiro. Não, gente, não tem nada a ver isso. Isso daí é uma questão de consciência. Não é só porque ela tem dinheiro, é porque ela preza a saúde dela. Tem muita gente que tem muito dinheiro também não faz nada. Não faz, né? Tem gente então, que não faz. Gosta E tem muitos artistas que hoje falam assim, eu quero envelhecer da forma que eu sou. E, gente...
Legal. Tá legal também. E tem muitos artistas também que envelhecem também, que preferem envelhecer de uma forma natural, mas fazer um gerenciamento, por exemplo, com bioestimuladores. Então, hoje, muitos dos artistas, você fala, nossa, mas aquela pessoa não envelhece nunca, né? Você vê as artistas das novelas, daí você fala, gente, mas ela não muda nunca. Tá incrível. Por quê? Porque ela está gerenciando o envelhecimento dela. Então, vem desde lá de trás, que é a que a gente fala que é o preventivo, né? É o preventivo. E hoje tem mulheres lindas que antes a gente ficava com aquele tabu. Gente, quem já assistiu o Silvio Santos sabe, tem várias histórias do Silvio Santos. Pra mim, é o mito de todos. Daquele antes e depois de 30 anos, a gente fala, meu Deus, o que é isso? Tipo, você vê e você fala assim, aos 30 eu já achava que eu seria uma senhora ali, com a vida. Aí hoje você olha a mulher de 40, 50 anos, elas são hiper jovens. Carolina Dickmann. Maravilhosa. Meu Deus, tá incrível. Então, porque ela gerencia. Grazi Massafera. Meu Deus, ela tá incrível, aquela mulher. Débora Seco, Isis Valverde. A gente tem várias aí. A que fez Beleza Fatal, gente, esqueci agora. A principal, a Camila Pitanga. Meu Deus, ela está na melhor forma dela, eu acho. Eu acho que ela tá mais linda ainda. Agora. Eu acho que a idade fez por bem pra exemplo, ela. eu falo, pra mim a idade fez bem. Se eu for comparar uma foto de como eu era lá atrás. Eu não vou dizer, gente, vai lá no meu Instagram. No meu também tem, porque a gente tem que mostrar também. Eu adoro mostrar. Não nasci assim. Eu falo, graças a Deus. Graças a Deus, o tempo fez bem pra gente. Aí, às vezes, a pessoa fala assim, já aconteceu com a gente falar assim, nossa, achei que você não faz nada. Gente, cada um acredita no que quiser. Exatamente. Mas eu coloquei ali no Instagram, que é tipo assim, gente, dá uma olhadinha nisso antes e depois, vê se vocês notam uma diferença. E ver como a gente é realizada, como a gente se sente bem, né? Total. Assim, hoje eu gosto mais, eu tô com 38, para os 39, ou seja, falta um pouco aí pros 40, falta pouquíssimo. Tô com um pezinho lá também. E aí o que é legal, hoje eu acho que eu tô mais segura. Com mais certeza, feliz. mais confiante. A única coisa que realmente eu preciso, gente, é começar a ir pros meus exercícios, porque isso realmente é uma coisa que todas as minhas amigas diárias além fazem. De estética, eu saúde. olho, eu fico inspirada mesmo, a Pri, minha irmã, outras amigas da área. E aí eu preciso realmente, porque é sobre a saúde e a nossa disposição. Então faz muita diferença realmente a atividade física, ela tá incluída ali em todo o gerenciamento também que faz parte, de né? tudo. Da vida. Tanto corpo, rosto, corpo, tudo é da vida mesmo. Então, eu acho que isso é muito legal, ter essa consciência. Isso é uma coisa que eu realmente preciso. Que eu acho que é uma coisa que eu estou feliz hoje já, bastante com essa mudança que eu tive, essa perca de peso, essa reeducação, vamos colocar assim. Mas eu acho que, na minha opinião, eu preciso melhorar. Ficar ali, sempre melhorar. Então, eu tô sempre ali buscando algo que seja melhorias, então, e compartilhando com o público. Com certeza, porque, querendo ou não, você tá inspirando alguém. Exatamente, né? Todos os dias. Doutora, se você pudesse dar 3 alertas aí pra quem tá pensando em fazer algum tipo de procedimento estético, o que você falaria pra ela? Quais alertas você daria? Procure um profissional habilitado. Procure um profissional que tenha valores em relação ao seu trabalho. Eu digo valor sobre ética, gente. Produtos, páginas, inclusive, que hoje estão aí como um currículo hoje do próprio profissional. Utilizar produtos, como a Pri falou, hoje a gente tá com essa questão de vários produtos falsificados. Então, entender procedência, né? Entender quantos profissionais hoje tá postando a quantidade de clientes que atendem, feedbacks. Essa busca é muito importante. E o terceiro, gente, não procure preço, procure valor. Valor que eu digo é valor profissional mesmo, integridade, não coloque sua vida em risco. A nossa saúde estética valiosa, né? É muito valiosa. Então, assim, procure querer estar melhor com você. Mas, assim, procure valor no sentido de buscar um profissional de valor, um profissional que ele cuide da sua saúde, um profissional que ele se preocupe não só em ganhar o dinheiro, mas que ele se preocupe muito no seu pós, no seu cuidado, no seu gerenciamento. Eu acho que verdade. São principais fontes aí desse profissional tá realizado com o que ele vai atender e o paciente também tá realizado com a entrega que ele vai receber. Eu acho que também isso é uma questão da gente fidelizar. Por mais que a pessoa às vezes fala, nossa, mas eu fui num lugar que tinha não sei quantos seguidores, que isso daí é uma coisa também. É caótico. Né? Então as pessoas falam, não, porque tem não sei quantos mil seguidores e por conta do número, né? A pessoa fala, não vai ter problema, porque é aquilo que a gente falou, ninguém posta problema. Não. Né? Então, isso também é preocupante. Muito. A pessoa, ela precisa exatamente fazer o que você falou, né? Ter esses 3 alertas que você falou e prestar atenção também em relação a isso. Então, às vezes tem muitos seguidores, chama muita atenção, é muita fantasia. Tomem cuidado. Gente, estética não é milagre, não é fantasia, não é quantidade de seguidor, né? Seguidor, inclusive, se você quiser, você compra, você lota exatamente. Instagram de seguidor, você pode fazer o posicionamento que seguidor você quiser. Seguidor é muito fácil, hoje. né?
É muito fácil. Agora, a entrega diária é você acompanhar esse profissional, saber realmente da entrega dele. E como eu falei, ainda não existe nada melhor do que o boca a boca. E o legal é a pessoa chegar em você, que provavelmente você já deve ter passado por isso, a pessoa chegar em você e falar assim, nossa, eu te acompanho há muito tempo. E eu tava louca pra vir aqui te conhecer, fazer o procedimento. Anos te acompanhando. E só depois que ela vai chegar. Exatamente, né? A conversão, às vezes, ela não é imediata. Exatamente. Conversão, ela... E eu prefiro a pessoa assim, né? Eu prefiro. E ela já te acompanhou, ela já chegou ali, ela já sabe um pouco de você. Ela já anda vendo o seu trabalho, já anda admirando, né, o seu trabalho. Por exemplo, eu acompanho a Pri há muitos anos, né, antes da gente ser amiga de trabalho e tal, então foi muito legal depois essa troca, né, de trabalho, mas saber que você aprendeu com uma pessoa que ela entende o que ela faz, que ela tá sempre se atualizando, pra mim, como profissional, traz muito mais segurança hoje eu olhar uma pessoa que ela tá se atualizando, por exemplo. Então, essa troca é importante do paciente, da gente tá também colocando nossas atualizações, nosso estudo, compartilhando com ele conhecimento diário. Porque a estética só vem evoluindo. Porque a estética vem evoluindo muito rápido e as pessoas precisam também, como nós profissionais, da mesma forma, acompanhar esse mercado, que é difícil até pra nós, acompanhar tudo de ali do bastidor 24 horas, porque ela tá se atualizando 24 horas, mas o máximo de tempo o seu profissional, ele precisa estar estudando. Exatamente, porque a estética também, como ela atualiza muito rápido, eu acho que também vem muitas coisas fúteis que não tem sentido, pra mim, na minha opinião. Por exemplo, alguns procedimentos que aparecem novos, essa modinha, uma pessoa usou. Então, assim, eu gosto primeiro, assim, você pode ver que na maioria das vezes eu sou sempre a última a trazer. Então, tá aquele boom em tal procedimento. Eu nunca trago de imediato, porque eu gosto de estudos, eu gosto de entender o que ele traz a longo prazo. Então, assim, não é porque uma pessoa usou ou um influencer colocou lá, eu fiz isso, então as pessoas, elas vão muito atrás disso também, né? Exatamente. E nem tudo que é moda, você precisa também, né? Exatamente. Porque a gente usa a estética, por isso que o profissional, ele faz essa avaliação individualizada, até pra gente não entregar tudo igual para todo mundo. Pra todo mundo. Por isso que o pessoal fala, né? Ai, tá todo mundo igual, com o rosto do mesmo jeito, né? E estética não é igual a roupa, gente. E ainda assim, roupa eu acho que dá pra gente diferenciar um pouco. Como que é. Não precisa ser igual também. Se você tiver uma identidade, eu acho que vai facilitar a vida de todos em todos os âmbitos. Exatamente. No cérebro, na estética, na sua vestimenta, em tudo. Porque a identidade, ela vai fazer você não se corromper a tudo que tá à sua volta. A identidade, ela é muito importante, até numa busca estética. Porque eu não tô ouvindo a comparação de ninguém. Eu estou ouvindo aquilo que... isso aqui, olha, hoje realmente tá me incomodando. Mas é porque eu estou me incomodando. É porque eu quero uma mudança. E nunca com as outras pessoas, né? Não, eu falo assim, sempre assim, gente. Essa pessoa fala... mas não. Isso tem que ser sobre você. Tira foto daqui. Mas todo mundo tá falando isso. Não é todo mundo. É você. E não é pra todo mundo. Por exemplo, Botox é pra todo mundo? Não é pra todo mundo, gente. Certas coisas é pra todo mundo? Não é. Às vezes você não vai chegar aqui e preencher. Às vezes você vai precisar de um bioestimulador. Então não é pra todo mundo. Exatamente. E aí, às vezes, você chega lá e você quer dizer o que você quer fazer. Quando, na verdade, o profissional... Já sabe o que você quer. Então, mas foi aquilo que eu falei, doutora. Coisas que a pessoa fica vendo ali. É muita influência, né? É ruim, né? E a influência, hoje, o que eu realmente acho que as pessoas que elas estão atrás, que elas têm muita influência, porque realmente elas viralizam de verdade. Sim. Ela tá pro positivo e pro negativo. Porque nem tudo que é bom pra mim é bom pra você, como a gente fala. Então, mas fulano fez, eu quero fazer. Mas, gente, às vezes não é a necessidade. É a comparação, né? Que a gente diz que é uma coisa hoje que tá acontecendo muito. Nem sempre é uma coisa positiva. Eu acho que a gente tá numa era hoje muito que nós estamos falando muito da saúde mental. Então, hoje, infelizmente, a saúde mental, ela é muito importante estar em dia. Porque se a sua saúde mental, ela não estiver em dia, eu sempre falo, gente, você pode fazer 1000 procedimentos. Você nunca vai estar satisfeito. Não vai estar. E assim, nunca vai ser bom, e nunca ninguém vai ser bom, e todo mundo vai pôr defeito em tudo. É verdade. Por isso a identidade, pra mim, hoje, ela é muito importante. Sim. Tanto pra mim, que tô na área, que eu busco muito isso, quanto pro meu paciente, que ele chega até o meu consultório. Quando ele começa a relatar pra mim, eu vou entender se ele tá precisando de saúde estética ou se ele vai também estar precisando de uma saúde mental. Porque se eu perceber que ele tá precisando de uma saúde mental, tenho várias pessoas pra indicar queridas. Pra ajudarem, né? E ajudar pra saber você realmente. Tá, né? Porque às vezes as pessoas, elas ainda levam isso também como um lado ruim. Não é? Isso é um lado muito bom. Porque se hoje você só visar o dinheiro, você faz toda essa venda. Pra pessoa que ela tá precisando muito mais da saúde mental do que a estética. Você vai fazer. Porque você tá precisando de dinheiro, então você vai fazer. Só que a longo prazo, ou até a curto prazo, esse paciente, ele vai ser um paciente que ele vai se tornar
não tá legal, não tá bom, vai te mandar foto de domingo a domingo, aquilo não tá bom, não tô satisfeito, não tô isso. Mas por quê? Porque isso não é sobre a estética, é sobre saúde mental. Então, Exatamente. quando eu não estou bem comigo, nada à minha volta vai estar bem. Por isso que eu acredito que a estética salva muitas vidas. Porque uma vez que eu me encontrei, eu me identifico com aquilo que eu sou, sucesso. Entendeu? Eu só transfiro pra outras pessoas e indico, olha, isso aqui foi excelente pra mim e eu vou falar bem. Mas quando a minha saúde mental não tá em dia, nada à minha volta, você pode ver que normalmente Nada funciona. Nada vai Nada funcionar flui. pra ela. Não. É verdade. Doutora Ali, obrigada por esse papo tão Maravilhoso. necessário. Verdade. Foi um prazer te receber aqui no meu Fiquei muito primeiro feliz, episódio. gente. Abrimos um episódio hoje da Pri, que honra. Se você que tá assistindo aí o nosso conteúdo, já segue nossa página no YouTube, gente, eu vou Glancast. Segue a página da clínica, @Clínica Glamour. Doutora, fala quais são suas páginas. Gente, li.biomédica, tá? No Instagram. Nós temos o site também da IB. E vou deixar aqui também o @ desse glam, porque assim, é um glam mesmo, gente. É um glam up pra você que quer entender mais, pra você que entende que a estética realmente, ela muitas vezes vai precisar ser sem filtro pra gente trazer aí uma realidade e desmistificar esse mundo de fantasia aí que hoje o mercado vem trazendo, né? Então, E que a estética muda a vida das pessoas. muda a vida Positivamente, com certeza. É uma delícia, é maravilhoso e eu te convido para viver essa experiência com a gente também aqui. Acompanhe as redes sociais da Pri aí com esse novo programa que eu acho muito necessário. Acho que ela criou alguma coisa que é extremamente necessária. Eu tenho certeza que você vai criar uma visão diferente aí sobre a beleza. E você, se você tiver alguma ideia do próximo episódio, né? Qual assunto pra gente falar, coloca lá nos comentários, que com certeza a gente vai trazer esse assunto aqui pra vocês. É isso aí, Tchau, galera, tchau, foi pessoal. maravilhoso. Tchau, doutora. Muito Tchau, obrigada. tchau, gente. Obrigada, Pri.